Boa tarde, bora para mais uma leitura. Matança dos sacerdotes de Nob. Saul foi informado de que haviam descoberto Davi e os seus. Estava o rei em Gabaá, sentado debaixo de uma tamareira na colina, com a sua lança na mão, tendo todos os seus familiares em redor de si. Saul disse-lhe: Escutai, benjamitas, será que o filho de Isaí dará a todos vós campos e vinhas? Irá ele fazer de todos vós chefes de milhares e chefes de centenas? Porque vós conjurastes contra mim? Ninguém de vós me informou que meu filho tinha feito aliança com o filho de Isaí, e ninguém se deu o trabalho de avisar-me que nem meu filho instigava meu servo contra mim para amar-me ciladas como ele o faz hoje? Doeg, o Edemonita, que era o primeiro entre os domésticos de Saul, respondeu: Eu vi o filho de Isaí chegar a Nob, a casa de Aquimeleque, filho de Aquitobe. Este consultou o Senhor por ele e deu-lhe provisões, entregando-lhe também a espada do filisteu Golias. O rei mandou chamar o sacerdote Aquimeleque, filho de Aquitobe, com toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nob. Chegando eles à presença do rei, Saul disse-lhe: Escuta, filho de Aquitobe. Eis-me aqui, meu senhor, respondeu ele. Por que retomou Saul? Conspiraste contra mim, tu e o filho de Isaí? Deste-lhe pão e a espada e consultastes a Deus por ele, a fim de que ele se revolte contra mim e me arme ciladas como hoje acontece. Aquimeleque respondeu ao rei: Haverá entre todos os teus servos alguém mais fiel que Davi, genro do rei, teu conselheiro, um homem estimado por toda a tua casa? Foi porventura hoje que comecei a consultar a Deus por ele? Longe de mim qualquer ideia de revolta. Não impute o rei crime algum ao seu servo, nem à sua família. Teu servo nada soube de tudo isso, nem tão pouco, nem muito. O rei disse: Tu morrerás, Aquimeleque, tu e toda a tua família. E dirigindo-se aos guardas que o cercavam, Ide, disse ele: Matai os sacerdotes do Senhor, pois fizeram-se cúmplices de Davi. Sabiam de sua fuga e não me preveniram. Mas os guardas do rei recusaram-se a levantar a mão contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Vamos, fere-os. E Doeg, o Edemonita, aproximou-se e foi ele quem matou os sacerdotes. Massacrou naquele dia 85 homens que vestiam o efode de linho. Ordenou também Saul que fosse passado ao fio da espada a cidade sacerdotal de Nob, homens, mulheres, meninos, crianças de peitos, bois, jumentos e ovelhas. Só escapou um filho de Aquimeleque, filho de Aquitobe, chamado Abiatar, que se refugiou junto de Davi. Abiatar anunciou-lhe que Saul tinha massacrado os sacerdotes do Senhor. Davi disse-lhe: Eu bem suspeitava naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomita, ele iria contar tudo a Saul. Sou eu o culpado da morte de toda a casa do teu pai. Fica comigo, não temas. Aquele que odeia a minha vida odeia igualmente a tua. Junto de mim estarás seguro. Davi em Seila. Disseram a Davi: Os filisteus estão atacando Seila e pilhando as eiras. Davi consultou o Senhor: Devo ferir os filisteus? O Senhor respondeu: Vai, tu os ferirá e libertarás Seila. Os homens de Davi, porém, disseram-lhe: Mesmo aqui em Judá estamos cheios de medo, quanto mais se formos a Seila contra as tropas dos filisteus. Davi consultou novamente o Senhor, que lhe respondeu: Vai, desce a Seila, porque entrega os filisteus nas tuas mãos. Davi foi para Seila com os seus homens e atacou os filisteus, tomando-lhes o gado e infligindo-lhes uma grande derrota. Assim libertou os habitantes de Seila. Ora, quando Abiatar, filho de Aquimeleque, fugira para junto de Davi a Seila, levava consigo o efode.
Saul foi informado de que Davi se encontrava em Seila e disse: Deus entregou-o nas minhas mãos, pois foi encerrar-se em uma cidade com portas e ferrolhos. O rei convocou todo o povo às armas para descer a Seila e sitiar Davi com sua tropa. Mas Davi, sabendo que Saul maquinava perdê-lo, disse ao sacerdote Abiatar: Traze o efode. E ajuntou: Senhor Deus de Israel, vosso servo sabe que Saul pretende penetrar em Seila para destruir a cidade por causa de mim. Será que os habitantes de Seila me entregarão nas suas mãos? Saul descerá como o vosso servo ouviu dizer? Senhor Deus de Israel, fazei-o saber ao vosso servo. O Senhor respondeu: Ele descerá. E Davi ajuntou: Os habitantes de Seila entregar-me-ão a mim e meus homens nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi partiu precipitadamente com a sua tropa, em número de aproximadamente 600 homens, e saíram de Seila marchando ao acaso. Saul, informado de que Davi deixara Seila, renunciou à expedição. Davi no deserto. Davi permaneceu no deserto em lugares bem protegidos e habitou no monte do deserto de Sif. Saul procurava-o sem cessar, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Davi, sabendo que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Sif, em Orcha. Então Jonatas, filho de Saul, foi ter com ele em Orcha e confortou-o em Deus, dizendo: Não temas, porque não te atingirá a mão do meu pai. Tu reinarás sobre Israel, e eu serei o teu segundo. Meu pai bem o sabe. Fizeram ambos aliança diante do Senhor. Davi ficou em Orcha, e Jonatas voltou para sua casa. Alguns zifeus subiram a ter com Saul em Gabaá e disseram-lhe: Davi está escondido entre nós no fortim de Orcha, na colina de Aquilá, ao meio-dia do deserto. Desce, pois, ó rei, já que tanto desejas, e nós nos encarregamos de entregá-lo nas tuas mãos. Que o Senhor vos abençoe, respondeu Saul, porque vos compadecestes de mim. Ide, informai-vos diligentemente e procurai saber o lugar onde ele se encontra, ou se alguém o viu, porque me foi dito que ele é muito astuto. Explorai e descobri todos os seus esconderijos, e voltai a mim com notícias seguras, a fim de eu ir convosco, pois se ele estiver na terra, eu o descobrirei entre a multidão de Judá. Partiram antes de Saul para Zif, mas Davi e seus estavam já no deserto de Maom, na planície ao sul do deserto. Saul partiu com seus homens à sua procura, mas Davi, informado disso, desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Saul soube e foi persegui-lo ali. Saul ia por um fianco da montanha e Davi com os seus pelo outro, em fuga, precipitada para escapar de Saul. No momento, porém, que Saul com seus homens iam apoderar-se de Davi e sua gente, veio um mensageiro anunciar ao rei: Vem depressa, os filisteus entraram na terra. Saul abandonou a perseguição e foi combater os filisteus. Por isso aquele lugar foi dado o nome de Rocha da Separação. Davi na gruta de Engadi, 24. Subindo ali, Davi habitar nas alturas de Engadi. Quando Saul voltou da perseguição dos filisteus, foi-lhe anunciado: Davi está no deserto de Engadi. Tomou então Saul 3.000 israelitas de Escol e foi em busca de Davi com a sua gente nos rochedos de cabritos monteses. Chegando perto dos apriscos de ovelhas que haviam ao longo do caminho, então Saul, numa gruta para satisfazer suas necessidades, ora no fundo dessa mesma gruta se encontrava Davi com seus homens, os quais disseram-lhe: Eis o dia anunciado pelo Senhor, que te prometeu entregar o teu inimigo à tua discrição. Davi, arrastando-se de mansinho, cortou furtivamente a ponta do manto de Saul, e logo depois o seu coração bateu-lhe porque tinha ousado fazer aquilo. E disse aos seus homens: Deus me guarde de jamais cometer este crime, estendendo a mão contra o ungido do Senhor, meu Senhor, pois ele é consagrado ao Senhor.
Davi conteve os seus homens com as suas palavras e impediu que agredissem Saul. O rei levantou-se diante da gruta e prosseguiu seu caminho. Então Davi saiu por sua vez e bradou atrás de Saul: Ó rei, meu senhor! Saul voltou-se para ver o Davi, inclinou-se, prostrando-se até a terra, e disse ao rei: Por que dás ouvido aos que te dizem? Davi procura fazer-te mal? Viste hoje com os teus olhos que o Senhor te entregou a mim na gruta. Meus homens insistiam comigo para que te matasse, mas poupei-te, dizendo: Não levantarei a mão contra o meu senhor, porque é ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê a ponta do teu manto na minha mão. Se eu cortei esse pano no teu manto e não te matei, reconhece que não há perversividade nem revolta em mim. Jamais pequei contra ti, e tu procuras matar-me. Que o Senhor julgue entre mim e ti. O Senhor me vingará de ti, mas eu não levantarei minha mão contra ti. O mal vem dos malvados, como diz o provérbio. Por isso não te tocará a minha mão. Afinal, contra quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto, uma pulga. Pois bem, o Senhor julgará e pronunciará entre mim e ti, que ele olhe e defenda a minha causa, fazendo-me justiça contra ti. Acabando Davi de falar, Saul disse-lhe: É esta a tua voz, ó meu filho Davi? E pôs-se a chorar. Tu és mais justo do que eu, replicou ele. Fizeste-me bem pelo mal que eu te fiz. Provaste hoje a tua bondade para comigo, pois o Senhor tinha-me entregue a ti e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense o que hoje me deste. Agora eu sei que serás rei e que nas tuas mãos será firmada a realeza. Jura-me que pelo Senhor, que não eliminarás a minha posteridade, nem apagarás o meu nome na casa do meu pai. Davi jurou-lhe. Depois disso, Saul voltou para sua casa e Davi, com a sua gente, voltando ao seu refúgio. Morte de Samuel. Samuel morreu. Todo Israel se juntou para chorar. Sepultaram-no na sua propriedade em Ramá. E Davi retirou-se para o deserto de Farã. Davi, Nabal e Abigail. 25. Havia um homem em Maom, cujas propriedades estavam em Carmelo. Era um homem muito rico, possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Ele encontrava-se então em Carmelo para uma tosquia de suas ovelhas. Chamava-se Nabal, e a sua esposa Abigail, mulher de grande inteligência e formosura. Ele, porém, era grosseiro e mau. Descendia de Caleb. Davi, no deserto, sabendo que Nabal tosqueava o seu rebanho, mandou-lhe 10 homens com esta ordem: Subi a Carmelo e dirigi-vos a Nabal, saudando-o em meu nome, dizendo-lhe: Pela vida, a paz seja contigo. Paz à tua casa e paz a todos os teus bens. Soube que há tosquia em tua casa. Ora, os teus pastores estiveram perto de nós e nunca lhes fizemos mal algum. Nada lhes faltou durante todo o tempo que ficaram em Carmelo. Pergunta-o aos teus servos, e eles te dirão: que os teus encontrem agora graça aos teus olhos, porque chegamos em um dia de festa. Rogo-te que dês aos teus servos e ao teu filho Davi o que tiveres à mão. Os homens de Davi foram e repetiram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal, porém, respondeu-lhes: Quem é Davi? E quem é o filho de Isaí? Há hoje muitos escravos que fogem da casa de seus senhores. Irei eu tomar meu pão, minha água e minha carne, que preparei para os meus tosqueadores, e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Os servos de Davi retomaram o caminho e voltaram. Ao chegarem, contaram tudo ao Senhor. Então disse Davi aos seus homens: Cinja cada um a sua espada. Todos os fizeram, inclusive Davi. Cerca de 400 homens seguiram Davi, ficando 200 com as bagagens. Mas Abigail, mulher de Nabal, foi informada por um dos servos de seu marido.
Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso amo, mas ele os recebeu mal. No entanto, esses homens nos trataram muito bem e jamais nos fizeram mal algum, nem nos causaram prejuízo durante todo o tempo que estivemos com eles no campo. Pelo contrário, serviram-nos de defesa dia e noite, durante todo o tempo em que estivemos com eles apacentando os rebanhos. Vê, pois, o que tens a fazer, porque nosso amo e toda a sua casa está ameaçada de ruína, e ele é um malvado com quem não se pode falar. Apressou-se então Abigail e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 cordeiros preparados, 5 medidas de grão torrado, 100 torras de uvas secas, 200 de figos secos, colocando tudo em cima de jumentos. E disse aos seus servos: Ide adiante de mim, eu vos seguirei. Mas não disse nada a Nabal, seu marido. Quando descia por um caminho secreto da montanha, montada num jumento, encontrou Davi com seus homens, que vinham em sentido inverso. Ora, Davi dissera: Em vão, pois guardei tudo que este homem possuía no deserto, sem que lhe fosse tirada coisa alguma. E ele paga-me o bem com o mal. Deus trate com todo o seu rigor os inimigos de Davi, e que ele não me poupe, se de hoje até amanhã eu deixar vivo um só homem de tudo o que pertence a Nabal. Quando Abigail avistou Davi, desceu prontamente do jumento e prostrou-se com o rosto por terra diante dele. Assim prostrada aos seus pés, disse-lhe: Sobre mim, meu senhor, caia a culpa. Deixa falar a tua serva e ouve suas palavras, que o meu senhor não faça caso desse malvado Nabal, pois ele é bem o que o senhor indica, Nabal, louco, e ele o é. Mas eu, tua escrava, não vi os homens que meu senhor mandou. Agora, por Deus e por tua vida, é o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingar por tua mão. Sejam como Nabal os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Aceita, pois, este presente que a tua serva trouxe ao meu senhor e reparta-o entre os homens que te seguem. Rogo-te que perdoes a culpa de sua serva. Certamente o Senhor dará à casa ao meu senhor uma existência durável, porque o meu senhor combate nas guerras de Deus e nenhum mal te atingirá em todos os dias de tua vida. Se alguém te perseguir ou conspirar contra a tua vida, a alma do meu senhor será guardada no escrínio dos vivos junto do Senhor, teu Deus, enquanto a vida dos teus inimigos será lançada pelo Senhor ao longe, como uma pedra de uma funda. Quando o Senhor tiver feito ao meu senhor todo o bem que ele prometeu, e tiver estabelecido chefe sobre Israel, não terás no coração este pesar, nem este remorso de ter derramado sangue sem motivo, e de se ter vingado por si mesmo. Quando o Senhor te tiver feito, ó meu Senhor, lembra-te de tua serva. Davi respondeu a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que te mandou hoje ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesmo, que me impediste hoje de derramar sangue e vingar-me pela minha mão. Mas pelo Senhor Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, se não tiveres vindo tão depressa ao meu encontro, não teria ficado de Nabal até amanhã cedo, nem mesmo o último homem. Davi aceitou o que lhe trazia Abigail e ajuntou. Volta em paz para tua casa, vê que te ouvi e te fiz boa acolhida. Quando Abigail chegou à casa de Nabal, havia em sua casa um grande banquete, um verdadeiro festim de rei. Nabal tinha o coração alegre e estava completamente ébrio. Por isso, nada lhe disse, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Mas pela manhã, tendo Nabal curtido seu vinho, sua mulher contou-lhe tudo. Seu coração gelou-se-lhe no peito e ele tornou-se como uma pedra. 10 dias depois, Nabal, ferido pelo Senhor, morreu. Tendo Davi notícia da morte de Nabal, exclamou: Bendito seja o Senhor, que me fez justiça do ultraje recebido de sua mão, e impediu-me de fazer-me mal. O Senhor fez cair sobre a sua cabeça a sua própria maldade. Depois disso, Davi mandou propor a Abigail tornar-se a sua mulher. Seus servos, chegando a Carmelo, disseram-lhe: Davi mandou-nos a ti, porque deseja tomar-te por mulher.
Levantou-se então Abigail e prostrou-se com o rosto por terra, dizendo: Eis a tua serva, que será uma escrava para lavar os pés dos servos de meu senhor. Levantou-se depressa, montou num jumento e seguida de 5 moças partiu com os enviados de Davi para tornar-se sua mulher. Davi desposará também Aquinoá de Jezrael, e ambas foram suas mulheres. Quando a sua mulher Micol, filha de Saul, este a tinha dado por esposa a Falte de Gale, filho de Laís. Magnanimidade de Davi para com Saul. 26. Vieram os zifeus novamente ter com Saul em Gabaá e disseram-lhe: Davi está escondido na colina de Aquila, ao oriente do deserto. Saul desceu ao deserto de Zif com 3.000 homens de Escol de Israel para ir em busca de Davi. Acampou na colina de Aquila, ao oriente do deserto, à beira do caminho. Davi, porém, que habitava no deserto, vendo que Saul tinha seguido até ali, mandou espiões e soube com certeza que ele tinha chegado. Levantou-se então e foi ao lugar onde Saul estava acampado, chegando mesmo a descobrir o lugar onde o rei se deitava, e ao lado de Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. Saul dormia no acampamento, rodeado de toda a sua gente. Davi disse então a Aquimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Sarvia, e irmão de Joabe: Quem quer descer comigo ao acampamento de Saul? Eu, respondeu Abisai, irei contigo. Davi e Abisai penetraram, pois, durante a noite no meio das tropas. Saul dormia no acampamento, tendo a sua lança cravada no chão ao lado de sua cabeceira. Abner e sua gente dormiam ao redor dele. Abisai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo, deixa-me cravá-lo por terra de um só golpe de lança, sem precisar de um segundo golpe. Não o mates, respondeu Davi. Quem poderia impunemente estender a mão contra o ungido do Senhor? E ajuntou: Por Deus, é o Senhor que o há de ferir, seja que chegando o seu dia morra, seja que chegando o seu dia morra, seja que pereça em batalha. Deus me livre de levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Agora toma a lança que está à sua cabeceira, com a bilha d'água, e vamo-nos. Apanhou Davi a lança e a bilha d'água que estavam à cabeceira de Saul, e foram-se sem que ninguém os tivesse visto, ou advertisse mesmo de leve, mas todos dormiam, porque o Senhor os tinha sepultado em profundo sono. Davi passou para o outro lado e parou ao longe, no cimo do monte, separando-os uma grande distância. Então bradou aos soldados de Saul, e Abner, filho de Ner, não respondeu. Abner, não respondes, Abner? Quem és tu, replicou Abner, que gritas assim para o rei? Davi disse a Abner: Afinal, não és tu um homem? Quem é igual a ti em Israel? Por que não guardas o rei teu senhor, tendo entrado alguém aí para matá-lo? Não é bonito o que fizeste, porque Deus mereceis a morte. Porque não velaste sobre o vosso senhor, ungido do Senhor? Olha um pouco onde está a lança do rei e a bilha d'água, que estavam junto à sua cabeceira. Reconheceu Saul a voz de Davi e disse: É a tua esta voz, ó meu filho Davi? Davi respondeu: Sim, ó meu rei, meu senhor. E ajuntou: Por que o meu senhor persegue o seu servo? O que fiz eu? Que crime cometi? Que o rei, meu senhor, digne-se ouvir as palavras do teu servo. Se é o Senhor que te excita contra mim, receba ele o perfume de uma oferenda. Mas se são homens, sejam eles malditos diante do Senhor, porque me expulsaram para tirar minha parte da herança do Senhor. E disseram-me: Vai servir a deuses estranhos. Ó, não corra o meu sangue sobre a terra longe da face do Senhor. O rei de Israel pôs-se em campanha contra uma pulga, como se persegue nos montes uma perdiz. Saul disse: Fiz mal. Volta, meu filho Davi, não te farei mais mal algum.
pois que neste dia respeitaste a minha vida. Procedi neciamente, cometi um grandíssimo pecado. Davi respondeu: Eis aqui a lança do rei. Venha um dos teus homens buscá-lo. O Senhor recompensará a cada um segundo a sua justiça e fidelidade. Ele te havia entregue hoje ao meu poder, mas não quis estender a minha mão contra o seu ungido. E assim como a tua vida foi preciosa diante de mim, assim seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me salvará de toda a tribulação. Saúl disse a Davi: Bendito sejas, meu filho Davi. Tu triunfarás seguramente em todas as tuas empresas. Davi retomou o seu caminho e Saúl voltou para sua casa. Davi em Ciceleg. 27. Dia virá, pensava Davi, em que perecereis pelas mãos de Saúl. O melhor que possa fazer é refugiar-me na terra dos filisteus. Saúl renunciará então a buscar-me por todo o território de Israel, e eu lhe escaparei. Partiu, pois, Davi para junto de Aquis, filho de Moaque, rei de Gete. Permaneceu junto de Aquis em Gete, ele e sua gente, cada um com sua família. Levou consigo suas duas mulheres, Aquinoa de Jezrael e Abigail de Carmelo, viúva de Nabal. Saúl, tendo sabido que Davi se refugiava em Gete, renunciou a persegui-lo. Davi disse a Aquis: Se achei graça aos teus olhos, dá-me um lugar nas cidades do campo onde eu possa morar. Porque haveria o teu servo de morar contigo na cidade real? Aquis deu-lhe Ciceleg. Por isso Ciceleg ficou pertencendo aos reis de Judá até o presente. O tempo que Davi passou na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi e seus homens saíram e faziam incursões entre os Gesureus, os Gezereus e os Amalecitas, povoações que habitavam de longa data a região de Sur até a terra do Egito. Davi assolava a região sem deixar com vida homem ou mulher, tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos, as vestes e voltava para Aquis. Onde fizeste hoje incursão? Perguntava Aquis, e Davi respondia: Para o meio-dia de Judá, ou para o sul dos Jeramelitas, ou para o sul dos Sineus. Mas não deixava com vida homem ou mulher para não ter que levá-los a Gete, temendo que eles o denunciassem contando a verdade do que ele fazia. Assim o fez durante todo o tempo que passou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi. Ele se torna odioso ao seu povo de Israel, pensava ele, e será para sempre o meu servo. Amanhã seguimos, no 28, os filisteus atacam Israel.